Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Antes de começarmos a mensagem de hoje, queremos esclarecer alguns fatos. Exemplo, nós estamos com problemas técnicos de transmissão para enviar esses vídeos pela página do YouTube para que vocês possam receber um material com grandíssima qualidade, primeiríssima grandeza. Os nossos recursos são super limitados. A nossa página não é patrocinada, não temos patrocínio. Tudo que utilizamos são materiais que são reaproveitados, entendeu? Alguns equipamentos aqui, o espaço, o layout aqui, estamos tentando melhorar gradativamente de acordo com as disponibilidades de recurso, mas com fé em Deus, nós chegaremos a um patamar de não nos preocuparmos com relação a esta situação, porque o nosso Deus provê as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Isso engaja a página no YouTube, isso engaja a palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor. E ao mesmo tempo, vai dando um encorajamento cada vez mais para que possamos estar sempre melhorando nas transmissões, nas gravações, para que vocês recebam uma mensagem mais clara, mais objetiva, de fácil entendimento, e tudo isso demanda recursos. Como eu falei para vocês, é uma página que não é patrocinada, mas Deus irá prover todas as nossas necessidades. Portanto, continue nos ajudando em oração, continue assistindo aos nossos vídeos e repostando nas suas redes sociais. O principal aqui é levar a mensagem do Evangelho de Deus às pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E agora, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. O tema da nossa mensagem de hoje é aprendendo a confiar mais em Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e ele endireitará as suas veredas. A reflexão para esta mensagem nos diz o seguinte: em um mundo cheio de incertezas, planos frustrados e circunstâncias inesperadas, nossa tendência natural é querer controlar tudo. Confiamos em nossa própria capacidade, nossa inteligência e nossos recursos, mas Deus nos convida a um caminho diferente, o caminho da confiança nele. A verdadeira confiança em Deus não é a ausência de preocupação, mas uma decisão consciente de descansar em quem Ele é, mesmo quando não entendemos o que Ele faz. A nossa situação atual requer bastante atenção no que diz respeito a confiar mais em Deus. Nós confiamos, pastor, nós temos fé, mas as coisas não estão saindo como esperávamos. Primeiro, as coisas têm que sair como Deus quer. Primeiro, a vontade de Deus sobre nossas vidas. E segundo, a palavra do Senhor nos diz que se o nosso pensamento, se o nosso entendimento, se a nossa vontade estiver alicerçada na vontade de Deus, e se a vontade de Deus está inteiramente imbuída em nós, aí sim você vai ver as coisas acontecerem da melhor forma possível. Talvez você esteja pedindo a Deus algo que aos olhos de Deus seja uma coisa simples. E o que Deus tem para dar para você é uma coisa muito mais fenomenal. Geralmente eu gosto de exemplificar, figurativamente falando. Você pede um Fusca a Deus e Deus quer lhe dar uma Ferrari. Aí Deus olha assim, poxa vida, eu estou querendo dar algo super melhor e a pessoa está me pedindo algo tão raso, tão simples, tão sublime. Só para você entender, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre a vontade de Deus tem que estar prevalecendo sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque às vezes não vemos as coisas
com os olhos espirituais. E quando Deus vê algo em especial, lógico que ele vai providenciar para cada um dos seus filhos. Quando você necessita fazer uma petição a Deus, de uma resolução de problema, de um socorro divino, algo que está te incomodando, está te perturbando, está tirando a tua paz e o teu sossego, Deus analisa direitinho esse seu pedido e perfeitamente ele responde à sua oração, ao seu clamor, da melhor forma possível. Algo esplêndido, algo extraordinário. E quando você recebe a bênção de Deus, recebe a resposta das suas orações, você para analisar, puxa vida, eu pedi algo a Deus e ele me deu muito mais. É como se você tivesse comprado um produto em um supermercado, deu uma nota de R$50, as suas compras custaram aproximadamente R$30, R$35 e o troco, quando voltou para as suas mãos, voltou a mais do que o que era para ser retornado. Imediatamente, o que é que você faz? Volta ao caixa e devolve o excesso, o valor excedido do troco. Não é assim que você faz? Pois bem, isso se chama honestidade. Isso se chama generosidade. E aí o que ocorre? Talvez a pessoa que passou o troco para você não percebeu que estava lhe devolvendo dinheiro a mais. E quando chegar no fim do expediente, quando fizer o fechamento do caixa, vai ver que está faltando recurso naquele caixa. E aí vai sair do próprio salário da pessoa. Ou seja, se você não tivesse a presteza de devolver o que não lhe pertence, você iria sacrificar o salário de alguém. Da mesma forma é Deus. Quando você pede uma bênção tal, ele tem algo a mais para lhe dar. Porém, ele não lhe pede a devolução do excedente. Pelo contrário, ele só espera que você seja grato, que você seja generoso, que você seja fiel, que você continue obedecendo à vontade dele, os preceitos dele. E aí sim, você está retribuindo, agradecendo, devolvendo a Deus uma oferta, em especial, sentimentalmente falando, algo que seria impossível de você devolver a Deus. A questão que estamos relacionando aqui não é pagar em dinheiro o que Deus tem feito para conosco. Pelo contrário, Jesus Cristo já pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos alcançar com a perfeita salvação. Ou seja, as nossas dívidas já foram zeradas. E por esta razão, continuamos sempre na confiança e na acreditação de que Deus irá nos manter firmes e fortes na presença dele. Por isso que estamos trazendo essa mensagem hoje, aprendendo a ter mais confiança em Deus. E a nossa fonte de confiança é justamente essa. Nossa capacidade de confiar em Deus não nasce de nossa força emocional, mas do conhecimento do seu caráter. Quando conhecemos quem Deus é, nossa confiança cresce naturalmente. Às vezes você está pelejando com algo, às vezes você está batalhando com algo, mas esquece de que você tem um Deus todo-poderoso que pode tudo e qualquer coisa em seu favor, em seu benefício. Mas você ainda não usufruiu desta bênção, desta potência que se chama Deus na sua vida. É como se você tivesse uma mina de ouro, entendeu? E está cheio de dívidas. Puxa vida, por que você não pega daquela mina de ouro um percentual, uma quantidade e zera as suas dívidas? E o restante ou você vai investir, vai aplicar, vai fazer render para ser próspero. Da mesma forma é a presença de Deus em nossas vidas. Quanto mais utilizamos as bênçãos de Deus, quanto mais utilizamos o poder de Deus para conosco, a sua infinita misericórdia, o seu amor, o seu carinho, o seu perdão, prevalece sobre nós. Temos um Pai todo-poderoso, riquíssimo em poderes. Temos que usufruir dessa disponibilidade. Somos irmãos de Jesus Cristo,
co-herdeiros com Cristo na pessoa do nosso Deus Pai. Então, se o meu Pai Celeste é rico, por que eu não vou poder usufruir dessa riqueza? Pode ser riqueza espiritual, pode ser riqueza material. Deus é o dono do ouro e da prata, assim diz a Bíblia. E Ele não quer, Ele não gosta, e Ele se entristece quando enveredamos por caminhos que nos levam para a miséria, para a pobreza, para a escassez. Não foi isso que Deus planejou para nós. Pelo contrário, Ele nos planejou uma vida abundante. Sabe o que é uma vida abundante? É uma vida cheia de bênçãos na presença dEle. Deus é fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. Quando a palavra de Deus diz que Deus é fiel em todo o tempo. Além dele ser fiel, Ele é amoroso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois você checa Romanos capítulo 8, verso 28, que deixa detalhadamente essa situação para você. E além de Deus ser amoroso, Ele é soberano. Isaías 55, verso 8 nos diz: os meus planos não são os seus planos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O que Ele quer dizer com este versículo? Que os planos dele para nossas vidas são muito maiores, são muito melhores, são superiores àquilo que pedimos, àquilo que almejamos, àquilo que o nosso olhar material, o nosso olhar físico consegue enxergar. Se pudéssemos contemplar as coisas pelos olhos da fé, poderíamos notar que infinitamente mais coisas Deus tem para nos dar. Temos que apenas confiar nele, no tempo dele, no poder dele, na pessoa dele. Obstáculos vão surgir? Sim. Ah, pastor, mas eu estou com um problemaço aqui para poder resolver e não consigo. É só confiar em Deus. Entrega os teus problemas nas mãos do Senhor. Peça para Ele lhe socorrer. Peça para Ele administrar a sua vida. E você vai ver que o poder dele sobre a sua vida vai ser tremendo. E Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. O desejo de controle é que queremos resolver tudo do nosso jeito, no nosso tempo. Mas não é assim. Tudo tem que ser da forma que Deus quer, do gosto e do modo do que Deus quer. E um detalhe, no tempo dele. A nossa memória é muito curta, esquecemos facilmente como Deus agiu no nosso passado, coisas que Ele já tenha feito para nós, coisas que Ele já tenha nos entregue como bênçãos, e acabamos que ficamos perdidos no nosso entendimento. A gente para analisar. Tem coisas que a gente já recebeu de Deus, mas não conseguimos raciocinar. Como assim, pastor? Tem coisas que Deus antecipa para lhe entregar, para você não sofrer tanto. Só que você está tão ansioso, está tão perturbado, tão ocupado com as coisas da vida, que acaba não prestando atenção no trabalhar de Deus sobre você. Permitimos que as preocupações do presente ofusquem a fidelidade de Deus. Isso se chama ansiedade. Então temos que dar vez e espaço para que Deus trabalhe poderosamente em nossas vidas. Controlar essa ansiedade, controlar essa preocupação, esse medo, pedir para Deus tirar esse medo de dentro de você, essa angústia de dentro de você. E práticas que cultivam a confiança em Deus. Você tem que se lembrar sempre da fidelidade dele. Você pode analisar, ver o que foi que Deus fez na sua vida. Veja como ele agiu na sua vida em situações que realmente você precisou de socorro e Deus chegou. Como diz aí fora, chegou junto, lhe socorreu. É uma forma de você confiar cada vez mais em Deus. Transforme sua preocupação em oração. A própria Bíblia diz no livro de Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ele é fiel e justo para responder a cada oração sua. Lembre-se, oração é um diálogo entre você e Deus. Se você não conversa com o seu Pai Celeste, como é que ele vai entender o que você está necessitando? O que você quer pedir? Pastor, mas Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Não foi Ele quem nos criou?
Ele não sabe de tudo que vai acontecer conosco e por que nós temos que falar com Ele. Você sabe do que o seu filho ou da sua filha precisa, mas você espera que eles lhe peçam para que você os conceda. E aí sim você vai se sentir tão potente, tão provedor, tão provedora das necessidades dos seus filhos, que vai dar a entender para ele: puxa vida, eu posso contar com minha mãe, posso contar com meu pai. O que eu preciso é só pedir que eles me dão. Mas desde que eles se comportem, desde que eles estejam numa posição de que realmente esteja agradando confortavelmente para poder receber o atendimento dessas necessidades. Da mesma forma é Deus. Ele gosta de conversar com você, mas você precisa ter tempo para Ele. Busque conhecer mais a Deus. A confiança cresce com a intimidade. Dedique tempo à leitura da Bíblia e à comunhão com Deus. Obedeça mesmo sem entender. Às vezes, Deus nos pede passos de obediência antes de revelar seu plano completo. E aí você fica assim: puxa vida, mas o que é que Deus quer fazer comigo? Por que é que Deus está me pedindo isso aqui? E dessa forma, será que eu vou? Somente confie em Deus. Aprenda a ter mais confiança em Deus. E aí você vai ver o trabalhar dele sobre a sua vida. Esteja sempre compartilhando as suas lutas com pessoas que possam lhe ajudar, lhe encorajar, lhe incentivar, trazer uma palavra amiga, um aconselhamento espiritual. Pode ser alguém da igreja, da sua comunidade cristã, do seu seio familiar, contanto que sejam pessoas que tenham intimidade com Deus, que você sabe que pode contar com aquelas pessoas. Não são a todas as pessoas que devemos contar os nossos problemas, abrir a nossa vida, o nosso coração. Temos que ser seletivos. Apenas pessoas instruídas e inspiradas por Deus, que têm o valor de lhe ajudar naquele seu momento tão especial que você precisa. É como se fosse um segredo que você só quer contar para uma única pessoa, uma pessoa de confiança, aquela que morre, mas não abre a boca para revelar o seu segredo. Então, procure essas pessoas para que você possa dialogar, desabafar, ouvir uma orientação, um conselho. Se precisar chorar, chore. Se precisar desabafar, desabafe. Essa pessoa ou essas pessoas que Deus lhe direcionar na sua vida vão estar aptas a lhe ajudar espiritualmente e materialmente. E aí sim, você vai ver que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Mas para isso, você tem que aprender a confiar mais em Deus. Alguns personagens bíblicos que confiaram em Deus tiveram êxito em sua vida. Abraão foi um, confiou em Deus. Quando Deus pediu que ele deixasse a sua terra, a sua parentela e fosse para um lugar que ele iria lhe mostrar, se fosse outra pessoa não iria não. Eu não conheço, nem sei para onde Deus quer que eu vá, ele nem me disse, eu vou largar aqui meu cantinho, aqui eu tenho casa, comida, roupa lavada e vou para um local que Deus nem me disse onde é. E se de repente for, sei lá, na África, no Japão, no outro lado do mundo que eu não conheço nada e ninguém, não sei nem falar a língua deles, mas é questão de confiança. Se Deus disser, vá, obedeça e vá. Porque Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ana confiou em Deus e Deus ouviu sua oração quando ela clamou a Deus para ter um filho. E Deus lhe concedeu. Paulo aprendeu a confiar na graça de Deus quando tinha problemas tão terríveis em sua vida, que ele pediu a Deus para tirar o espinho da sua carne. Talvez fosse uma provação, uma doença. Até hoje a Bíblia nunca mencionou que tipo de espinho era esse na carne de Paulo. Dizem tantas coisas, mas a Bíblia não revela. A única coisa que está descrito lá é que quando Paulo pediu para Deus tirar aquele espinho na carne dele, Deus disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez fosse um ponto crucial para Paulo, para que ele estivesse em santidade na presença de Deus, mas que estava lhe causando uma determinada dificuldade. E ao ver dele, atrapalhava a intimidade dele para com Deus.
Mas Deus entendeu perfeitamente e disse que a graça dele já bastava para Paulo. O amor, a união, a compreensão, a misericórdia de Deus na vida de Paulo. E assim, Paulo foi poderosamente abençoado por Deus. Por quê? Porque ele soube confiar no Senhor. E essa mensagem traz justamente isso para você. Aprenda a confiar mais em Deus. Deus possa lhe abençoar e lhe fortalecer espiritual e materialmente. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos pela tua misericórdia para conosco. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor possa, meu Deus, estar com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção em nossas vidas, meu Deus. Te apresento a cada pessoa que juntamente comigo está fazendo esta oração, esta conversação contigo. Que o Senhor possa visitar esta mente, este coração, que o Senhor possa visitar este lar, que o Senhor possa visitar este emprego, que o Senhor possa visitar esta família, abençoando-os poderosamente no nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa dar discernimento espiritual, sabedoria divina, que eles possam olhar as coisas pelos olhos espirituais, que eles possam ser fortalecidos na tua presença e que eles aprendam cada vez mais a confiar em ti, porque somente de ti e por ti vêm todas as coisas. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua compreensão para com cada um de nós. Supre as nossas necessidades, meu Deus, conforme nos diz a tua palavra em Filipenses 4,19. E assim, meu Deus, nós te oramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe fortalecer. Que o Espírito Santo possa sempre estar lhe instruindo e lhe advertindo nos momentos perigosos. Que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor para livrar você e guardar você de todos os males. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho, curta, compartilhe, divulgue o reino de Deus para que outras pessoas possam ser abençoadas. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Um forte abraço no nome de Jesus.